Olá a todos, bem-vindos de volta. Na última semana tivemos dias muito bons. A carteira do investidor do sofá cresceu 982% já o S&P, 37%. No acumulado do ano, agora estamos novamente acima de 50%, estamos com alta de 58%. Enquanto o S&P subiu 166% e desde o início acumulou 15.234%, enquanto o S&P P500 teve alta de 3.757%. Então, no vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre a próxima reunião do Fed. Sim, ainda temos empresas que ainda vão divulgar seus resultados trimestrais. Ainda temos algumas conferências de analistas muito interessantes, todas elas no mesmo dia. E sim, já temos alguns dados de gastos dos consumidores para a Black Friday e a semana do Dia de Ação de Graças. Claro, há outro número importante que deve ser divulgado após a Cyber Monday. Então vamos analisar todos esses dados. Depois temos, é claro, os dados do mercado. Alguns deles eu já mostrei para vocês nos últimos dias, mas também temos alguns mais recentes. Restam 30% do fiscal aí até segunda à noite, confira. Links na descrição e comentário fixado. Temos alguns dados de mercado para analisar. Para ver para onde podemos ir daqui para frente, fechar o ano e talvez ver como podemos começar. 2026. Agora sim, pode haver alguns dados contraditórios aqui, mas analisamos tudo isso neste vídeo. Então, sem mais delongas, vamos começar. Claro, no final vamos falar um pouco sobre esportes. Começamos a próxima semana de resultados. Alguns nomes populares ainda não divulgaram os números trimestrais. Então, na segunda-feira, após o fechamento, por algum motivo, vejo esse nome aparecer bastante: Credo, MongoDB. Depois, na terça-feira, após o fechamento, temos Marvell, GitLab, CrowdStrike, American Eagle, Box e Okta. Depois, na quarta-feira, temos, após o fechamento, acho que o maior, ou um dos maiores, temos Salesforce, Snowflake, C3, Inteligência Artificial, o iPad. Isso é na quarta-feira após o fechamento. Na quinta-feira temos Kroger, antes da abertura do mercado. Dólar General também, talvez para ver o que ocorre lá. Build-A-Bear. Você deve estar pensando, por que estou falando da Build-A-Bear? Porque eu realmente fiz um vídeo sobre isso há um tempo e essa coisa literalmente superou o mercado. Nem é uma ação de inteligência artificial, mas esse negócio saiu de quê? De 15 dólares para mais de 50 dólares agora. Então, depois do fechamento, minha empresa é a Rubrik. Essa é a que eu possuo e que vai divulgar resultados nos próximos dias. Rubrik na quinta após o fechamento, DocSign, Sentinel-1. Também temos Ulta Beauty. Então, muitos nomes de cibersegurança vão divulgar resultados nos próximos dias. O que eu espero da Rubrik? Eu realmente espero resultados acima do esperado em todos os aspectos, e eu diria até que a projeção vai ser elevada. Essa foi a semana de resultados. Em 3 de dezembro, quarta-feira, teremos a Conferência Global de Tecnologia e Inteligência Artificial do UBS. Quais empresas vão participar do evento? Serão Shift4, AMD, PayPal e SoFi. Então, claro, todas essas empresas eu possuo, todas vão fazer apresentações falando sobre seus negócios. Quarta-feira, 3 de dezembro, claro, já que vamos estar depois da Black Friday e da Cyber Monday. Eu espero que Jamie Miller, que é o diretor financeiro da PayPal, nos dê mais informações sobre o consumidor. Agora, claro, até quarta-feira acho que já vamos receber bastante dados. Da Salesforce, da Elbit, da Adobe, da Shopify, da Mastercard e, claro, da própria PayPal. Eles vão relatar o que ocorreu neste fim de semana. Acho que você verá pelos dados que vou mostrar. Eu realmente acho que o consumidor está gastando muito mais do que se previa anteriormente. E eu acho que isso pode ser uma coisa boa para o PayPal. Mas teremos que ver. Só vamos ter que se esperar alguns dias. Sobre esses dados, já temos muitos para trabalhar. O presidente da Shopify, Haley, anunciou que os resultados da Black Friday já chegaram na Shopify. Lojistas venderam 62 bilhões de dólares americanos na sexta-feira, 25% a mais que no ano passado e 22% em moeda constante. Dia marcante para os empreendedores da plataforma. O pico de gastos foi às 12 horas no horário do leste, quando as vendas atingiram o pico de 51 milhões de dólares americanos por minuto. O valor médio do carrinho no checkout foi de dólares americanos. Dólares americanos, 11.793. Continuando, tínhamos algumas projeções e também alguns números. Vendas online da Black Friday chegaram a dólares americanos, 86 bilhões no início da noite, segundo a Adobe, mas já temos um número melhor. O tráfego de compras gerado por inteligência artificial deve crescer 600% com mais compradores adotando essas ferramentas online. Compras móveis e serviços de operadoras impulsionaram forte crescimento.
Sabemos que o PayPal está impulsionando o compre agora, pague depois e o comércio eletrônico agente. Então, se olharmos para os dados que já temos agora, o total gasto na temporada desde o início do mês de novembro até agora. Bem, agora que estou gravando isso são 1,114 bilhões de dólares. Isso representa um aumento de 71% em relação ao ano anterior. Os gastos com dispositivos móveis cresceram 68% e com compre agora, pague depois subiram 9%, totalizando 82 bilhões de dólares. A previsão aqui, de acordo com a Adobe, é de 2.534 bilhões de dólares em gastos durante toda a temporada de festas. Em 2024, o valor foi de 2,411 bilhões. Já temos alguns números para a quarta, dia de ação de graças e Black Friday. Na Black Friday, o valor foi de 118 bilhões de dólares, segundo a Adobe. Isso é $1 bilhão a mais que o ano passado. Ainda aguardamos novos números. É possível ver claramente quando a receita começou a acelerar. O compre agora, pague depois e gastos em dispositivos móveis somam 67 bilhões de dólares americanos, enquanto operadores de compras gastaram dólares americanos 182 bilhões na última temporada de festas. A previsão deste ano é de 202 bilhões de dólares. A inteligência artificial está transformando o comércio eletrônico e a forma como consumidores compram presentes de fim de ano. O tráfego de inteligência artificial para sites de varejo na temporada de festas deve crescer de 515% a 520% em relação ao ano anterior. Claro, é um número muito pequeno, mas é um começo. Eu realmente acho que isso vai continuar subindo cada vez mais. E novamente acredito que o PayPal está bem posicionado desta vez. Segundo as previsões de vendas da Cyber Week de 2025, eles nos informaram o seguinte: as vendas da Cyber Week devem chegar a dólares americanos 334 bilhões no mundo, alta de 6%, e a dólares americanos 78 bilhões nos Estados Unidos da América, aumento de 3% em relação ao ano anterior. A Salesforce estima que 73 bilhões de dólares americanos, ou 22% das vendas globais, serão impactados por inteligência artificial e agentes na Cyber Week. Isso é um aumento relevante em relação aos 60 bilhões de dólares americanos em 2024. Pedidos por dispositivos móveis serão 70% das vendas e 80% do tráfego na Cyber Week. Durante a Cyber Week, 25% das compras serão feitas com carteiras digitais como o Apple Pay. Se analisarmos os dados de 1º de outubro a 15 de novembro, período pré-Cyber Week, é assim que fizeram suas previsões. Eles descobriram que mais de 19% dos pedidos foram influenciados por inteligência artificial e agentes antes da Cyber Week. Os varejistas digitais que usaram recursos de inteligência artificial e agentes em seus canais tiveram uma taxa de conversão 5% maior em comparação com aqueles que não usaram. E aqui estamos vendo alguns casos em que sim, já é possível perceber um retorno sobre o investimento nesses investimentos em inteligência artificial. Varejistas que usam inteligência artificial e agentes cresceram 10% em vendas ao ano, enquanto os que não usaram cresceram 5%. Tráfego proveniente de fontes alimentadas por inteligência artificial e agentes como ChatGPT, Perplexity, etc. Cresceu 38 vezes no mundo e 18 vezes nos Estados Unidos da América nas últimas 7 semanas. Por fim, temos alguns insights preliminares do Mastercard Spending Pulse. As vendas no varejo dos Estados Unidos da América sem automóveis subiram 41% na Black Friday de 2025 em relação a 2024. O Mastercard Spending Pulse acompanha vendas no varejo físico e online, considerando todos os pagamentos e sem ajuste pela inflação. E lembre-se, no caso do PayPal especificamente, eles disseram que os valores das compras eram menores, não que menos pessoas estavam fazendo transações com o PayPal. E agora que já esclarecemos isso, vamos falar sobre outras coisas, sobre o mercado em geral. Daqui a cerca de 10 dias teremos a próxima reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto. Atualmente, há 87,4% de chance de mais um corte de 25 pontos base. Também é esperado que recebamos alguns dados econômicos esta semana. Na segunda, Institute for Supply Management Manufacturing Purchasing Managers Index. Quarta, ADP Folha de Pagamento Não Agrícola e Institute for Supply Management de Serviços. Quinta, Pedido de Auxílio-Desemprego. Sexta, Núcleo do Personal Consumption Expenditures e Sentimento do Consumidor. Sim, acredito que para termos uma alta no fim do ano, precisamos de dados econômicos favoráveis e também do corte de juros. Você não quer ter um corte de juros forçado porque a economia está indo muito mal. Você quer ter um corte de juros. Porque, bem, a inflação está sob controle e o desemprego também não está tão ruim assim. Certo, passando para alguns dados de mercado, isso foi o que conversamos na quinta-feira. Infelizmente, na sexta-feira, Brad Truss não foi acionado, mas tudo bem.
Ainda temos até o dia 5 de dezembro para acionar esse. Agora você já consegue ver o que houve com o S. P500 quando quase conseguimos. Bem, se quase conseguimos, você pode olhar. Não há muitos dados para trabalhar, mas as chances definitivamente estão a nosso favor aqui. Como disse antes, mesmo conseguindo, esse é o maior prejuízo depois. É igual ao Brecht Trust, que nem acho ruim. Agora, pelo lado positivo, o S. P500 agora está em alta há 7 meses seguidos. O que aconteceu com ele depois disso? Um mês depois? Seguimos com alta média de 0,81%. A quantidade de vezes que ficamos no positivo é de 63% e isso só melhora daqui para frente. Isso é para o S. P500 para o NASDAQ, bem, o NASDAQ subiu 7 meses seguidos, depois caiu neste mês. É basicamente isso que acontece. Um mês, 2 meses depois, só 60% das vezes ficamos no positivo, mas em média dá para ver claramente que ainda estamos em alta. Então, daqui para frente vai ficando cada vez melhor. Agora deixa eu sair daqui rapidinho. Então foi isso que aconteceu com o S. P500 após o índice put call de ações cair abaixo de 0,45. Aqui as probabilidades não estão a nosso favor, seja em 1, 2, 3, 4 dias ou até 2 semanas depois. As coisas não parecem tão boas. Então à esquerda aqui temos isso. O que acontece com o S? P500, depois que a razão put call do VX salta acima de 146, aqui as coisas também não parecem boas no curto prazo. Estamos apenas olhando o que acontece até 2 semanas depois. Eu queria acrescentar que esse sou eu do futuro falando. Queria acrescentar isso. Se você observar os dados e datas, boa parte do vermelho ocorreu mesmo. Depois que atingimos o pico, 2021 a 2022 entrou em alta inflação e juros mais altos. Agora, voltando para um dado mais positivo que você pode analisar e trabalhar, aqui vemos a Nasdaq. A porcentagem de ações com sinal de compra do MACD agora está no nível mais alto desde abril. Então, novamente, estamos recebendo muito mais, digamos, sinais de que podemos ter uma alta no final do ano. Apesar de ainda haver uma chance razoável disso não ocorrer, no fim do próximo ano teremos as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos da América. Se você observar o que aconteceu antes e depois das eleições de meio de mandato, especialmente antes delas, o retorno médio do SP500 não é grande coisa. Ok, isso é 182% negativo. Mas depois das eleições de meio de mandato, sobe 58% após 3 meses, 105% após 6 meses e 148% um ano depois. Agora, a menor queda antes de uma eleição de meio de mandato, nesses 12 meses anteriores, é em torno de 74%. Isso foi lá em 2014. Agora nós também tivemos uma pequena queda. Então vamos encerrar por hoje. E então, dito tudo isso, eu estou ajustando a carteira de alguma forma para ver, será que vamos ter uma alta no final do ano? Será que não vamos ter? Sim ou não? Não, para mim a resposta é não. Eu gosto das empresas que eu tenho, talvez algumas delas. Se continuarmos subindo forte, talvez seja a hora de lucrar novamente. Por exemplo, Google. Sei que muitos vão perguntar por que você dobrou essa posição. É hora de realizar alguns lucros? Agora? Eu não vejo motivo para isso. Ok, definitivamente não está tão barato quanto antes, mas também não está extremamente supervalorizado. Então, eu não vou comprar mais Google, mas não vejo motivo para vender Google agora. Estou muito satisfeito com a SOFI e com a Nebius. Ainda é uma posição na qual eu gostaria de ter mais ações, então vou acumular de acordo. Com a AMD, quase dobrei essa posição. Ainda temos a Micron, que divulgará seus resultados trimestrais. A Micron tem tido um desempenho extremamente bom para mim este ano. Recebemos um relatório informando que investirão 96 bilhões de dólares no oeste do Japão para produzir chips de memória para inteligência artificial. Sim, a decisão das empresas garante ao Japão acesso doméstico a componentes-chave. E o Japão, pelo que vi, vai contribuir com cerca de 500 bilhões de ienes. Então, voltando ao Google, e esse na minha opinião é o caso mais estranho, certo? Se olharmos 1 ou 2 anos atrás, o ChatGPT foi lançado. Há 3 anos lançaram o ChatGPT, mas só 2 anos atrás teve impacto real e há 1 ano o auge do medo. Dizem que o ChatGPT da OpenAI vai destruir o Google. O que vemos agora é interessante. Os downloads do Gemini estão se igualando ao ChatGPT. O ChatGPT ainda lidera, mas o Gemini avança com o lançamento do Gemini 3. Com o Nano Banana Pro está recebendo um grande impulso. Além disso, o fato de ser um modelo incrível e fácil de usar,
Muitos estudantes universitários estão recebendo isso de graça pelo próximo ano, então eles definitivamente estão ganhando bastante impulso. Além disso, vimos que os usuários do Gemini passam mais tempo conversando do que os usuários de chatbots rivais. Além disso, isso é algo bem positivo aqui. Então, primeiro tivemos a OpenAI indo atrás do Google. Agora, o que estamos vendo é algo aceitável. Ainda é esperado que a OpenAI perca muito dinheiro nos próximos anos. Sim, a receita provavelmente vai aumentar, mas agora temos o Google que provavelmente voltou a ser o número 1, o Google. Uma verdadeira máquina de fazer dinheiro. Eles podem, basicamente, se quiserem, dar o Gemini, até mesmo o Gemini Pro, de graça, mas não vão fazer isso. Existe o Gemini, a versão gratuita, assim como o ChatGPT. Também tem uma versão paga. Mas a gente viu toda a conversa por aí, né? OpenAI. Eles fizeram compromissos enormes para os próximos X anos. De onde vai vir esse dinheiro, a gente não sabe. Mesma coisa com a Oracle também. Eles vão divulgar os resultados em meados de dezembro. E então estamos nessa situação interessante onde um grande player em todo esse ecossistema de inteligência artificial que é a OpenAI, que também é um dos principais motivos pelos quais muitas empresas aumentaram de valor, pode também ser o motivo pelo qual muitas empresas podem perder valor no futuro se não entregarem resultados. Então, do outro lado, você tem o Google, que foi praticamente deixado de lado não faz muito tempo e agora está literalmente tendo o seu retorno triunfal aqui. E eles podem ser o motivo pelo qual o restante terá dificuldades para crescer seus negócios. Agora, vou dizer o seguinte, se você for na rua e perguntar para uma pessoa aleatória, você usa inteligência artificial? Se responderem sim, é provável que realmente digam sim. ChatGPT e não Perplexity ou Gemini. Certo, positivo. O lado menos positivo é que provavelmente eles estão usando de graça. Voltando ao portfólio 6, ainda está a Rocket Lab e depois o Uber local. A Meta se recuperou bem na semana passada, voltando a dólares americanos 647. Depois vem a Alibaba, que apresentou um ótimo relatório na minha opinião. As ações caíram mais por causa, das relações entre Estados Unidos da América e China, eu diria. Depois temos a posição de caixa. Oscar está um pouco abaixo de 18 dólares novamente. Essa também é uma posição na qual vou acumular mais ações com o tempo. O mesmo com Shift 4, o mesmo com Rubrik. Ainda temos algumas ações do PayPal nessa carteira: Duolingo, Abcelera, Nvidia e Palantir. Sim, Duolingo, como sabem, desempenho ruim aqui. Agora sobre as opções Iron e CoreWeave. Aliás, se você quiser acompanhar e receber as notificações da carteira, pode usar o código promocional CalcMonday ou o link que está na descrição. Comentou, ganhou 20% de desconto, promoção válida até terça-feira. E eu ainda tenho minhas 500 ações da Iron. Ainda tenho. As ações da Pagaia, que antes eram opções vendidas com prejuízo, viraram ações porque, o timing ali não foi bom. As opções da PayPal seguem no vermelho. Ainda estou dando o prazo de 1º de março, em dezembro, depois todo o resto. Ainda tenho bastante tempo, se eu diria, mas sim, não parece muito bom no momento. Mas, de novo, a maioria está bem. Junho de 2026, ainda faltam 2 trimestres e talvez 2 cortes de juros. O restante fica para janeiro de 2027, temos muito tempo ainda. CoreWeave agora está com 273 ações, a média aqui está um pouco abaixo de 90 dólares. Atualmente tem uma queda de 187% na CoreWeave. E por fim, esportes. Então teremos uma semana final incrível de Fórmula 1 para nós na próxima semana em Abu Dhabi. Porque a McLaren vacilou de novo esta semana. Max Verstappen venceu a corrida hoje, o que significa que há apenas 12 pontos entre ele e Lando Norris indo para a última e decisiva corrida na próxima semana. Max precisa vencer na próxima semana e Norris precisa terminar em quarto ou pior para que Max vença. Piastri não está em terceiro na corrida, mas é a mesma coisa lá. Ele precisa vencer. E Norris deve terminar em quinto, sexto ou pior. Coisa incrível, coisa incrível. Depois eu mesmo, o melhor em campo, o jogador da partida pelo Manchester United. Sim, fui eu. Eu dei assistência para 2 dos nossos jogadores que não estavam indo bem, Shert e Mason Mount. Grande gol, eu diria que sim. Depois Chelsea e Arsenal, partida muito importante, 1-1. O Chelsea ficou muito tempo com 10 jogadores. Caicedo merecidamente recebeu um cartão vermelho. Jogo muito, muito bom. Ok, 1-2 permanece inalterado. E também sim, parabéns ao Liverpool por finalmente vencer um jogo.
E parabéns para Alexander Isak ou Inteligência Artificial por finalmente marcar um gol pelo Liverpool. Parabéns! Isso é tudo por hoje neste vídeo. Compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo. Teremos recuperação no fim do ano? Como você se prepara para 2026? Conte nos comentários abaixo. Quem sabe quem vence na próxima semana? Previsões de Fórmula 1 nos comentários. Veja todas as promoções. Até o próximo vídeo. Tchau!